Ele encontrou um pequeno cachorrinho tremendo numa estrada deserta, debaixo da chuva. Ele pensou que tinha salvado a vida dele, mas na clínica, o veterinário empalideceu ao ver aquela criatura. O que é que ele realmente trouxe para casa? Inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde está a ver este vídeo. A chuva caía como um véu contínuo sobre o para-brisa, deslizando em filetes desordenados que distorciam a visão de tudo além dos faróis. Ethan Parker dirigia lentamente pela estrada rural, quase deserta, cercado por campos escuros que pareciam se estender para sempre. Era uma noite de outono fria, daquelas em que o vento corta a pele mesmo através das roupas, e o céu pesava sobre a paisagem como uma imensa cobertura de sombras. Ele voltava para casa depois de um turno longo demais, sentindo os ombros pesados e os pensamentos cansados. A única coisa que desejava era chegar, tirar a roupa encharcada e sentir o calor da água no corpo. Precisava de descanso, precisava de silêncio, precisava de algo que quebrasse a sensação de que todos os dias se repetiam com a mesma monotonia exausta. A estrada parecia infinita. Os faróis iluminavam apenas um túnel estreito de asfalto brilhante, enquanto a escuridão engolia tudo além dele. Não havia outros carros, nem casas acesas nas proximidades. Nenhuma presença humana que lembrasse que o mundo continuava existindo além daquele corredor de chuva. Ethan bocejou, passando a mão pelos olhos por um instante, tentando afastar a sonolência que começava a se instalar. Pensou no jantar que ainda teria de preparar, nas pequenas tarefas que o aguardavam em casa, mas nada parecia urgente. Tudo nele queria apenas desaparecer por algumas horas, no abrigo silencioso de seu quarto. Foi então que algo se moveu à margem da estrada. No início, pareceu apenas uma oscilação entre as sombras. Um borrão indistinto que poderia muito bem ser fruto da exaustão ou do reflexo da água. Mas era real. Algo pequeno tremia entre as ervas altas, parcialmente iluminado pelos faróis. Ethan franziu o senho, endireitando-se no banco. Seu pé diminuiu a pressão no acelerador e o carro começou a desacelerar, deslizando lentamente até quase parar. Ele olhou pela janela, apertando os olhos para enxergar através da cortina de chuva. Não era impressão. Algo estava ali, vivo, vulnerável, à beira da estrada, como se esperasse que alguém o visse, ou como se já tivesse perdido toda a esperança. O conflito foi imediato. Em plena noite, sozinho, cansado debaixo de uma chuva tão forte, parar parecia pouco sensato. Mas o movimento, aquele pequeno tremor frágil, acionou nele uma reação instintiva. Ele não conseguia simplesmente seguir adiante e fingir que nada estava ali. A curiosidade misturou-se ao impulso de ajudar, uma sensação insistente de que, se ele não fizesse algo, aquele pequeno ser morreria ali antes do amanhecer. O medo natural do desconhecido tentou erguer sua voz, mas não durou. Ethan já havia desligado o do motor e acendido o pisca-alerta, sentindo o coração bater um pouco mais rápido enquanto se preparava para enfrentar o frio cortante lá fora. Assim que abriu a porta do carro, uma rajada de vento gelado o atingiu, fazendo-o estremecer. A chuva castigava sua pele, penetrando na roupa em segundos. Ele fechou a porta atrás de si e caminhou em direção ao local onde vira o vulto. A lama escorregava sob seus pés e ele avançou com cuidado, inclinando-se um pouco para a frente para não perder o equilíbrio. Quando finalmente chegou perto o suficiente, seus olhos se arregalaram. 2 enormes globos brilhantes refletiram a luz dos faróis, fixando-se nele com uma intensidade que fez seu estômago se contrair. A criatura, um pequeno amontoado de pelos pretos completamente encharcados, tremia de frio, as patas finas quase cedendo sob seu peso. Ethan ajoelhou-se lentamente, tentando não assustá-lo ainda mais. Agora, vendo de perto, percebeu características que o desconcertaram. Orelhas grandes demais para a cabeça, um corpo magro e frágil, um formato estranho nos membros, como se nada nele seguisse exatamente o padrão esperado de um filhote comum. Mas naquele instante, não havia razão para pensar em peculiaridades. Ele só via um ser minúsculo, indefeso, perdido sob a chuva cruel. Com delicadeza, aproximou as mãos
e quando tocou o pequeno corpo, sentiu-o gelado como pedra. O animal fez um som fraco, quase inaudível, entre um gemido e um soluço, e Ethan sentiu o peito apertar de compaixão. Ele tirou rapidamente a camiseta que usava por baixo da jaqueta e envolveu o pequeno corpo, tentando aquecê-lo. O bichinho não lutou. Ao contrário, pareceu ceder completamente, como se finalmente tivesse encontrado algum refúgio. Ethan o levantou nos braços, percebendo o quão leve era, quase inexistente, como se o vento pudesse carregá-lo para longe a qualquer momento. Voltou apressadamente para o carro, mantendo-o ser apertado contra o peito para protegê-lo do frio. Entrou, fechou a porta e, por um instante, ficou só ouvindo o seu próprio respirar acelerado e o bater incessante da chuva no teto do veículo. Colocou o pequeno embrulho no colo enquanto ligava o aquecimento. O animalzinho continuava imóvel, tremendo levemente, mas seu olhar não se desviava do rosto de Ethan, como se estivesse tentando entender o que estava acontecendo. Aquele olhar, grande demais, brilhante demais, continha algo indescritível. Algo que fez Ethan sentir que, de alguma forma, aquela criatura havia sido colocada em seu caminho de propósito. A ideia era absurda, claro, mas o pensamento permaneceu. A viagem de volta continuou, mas agora Ethan dirigia com extremo cuidado, uma mão no volante, a outra segurando o pequeno embrulho para que não escorregasse. A cada minuto, olhava para baixo para verificar se a criatura respirava, se estava um pouco mais quente, se os olhos continuavam abertos. A inquietação o acompanhava, mas havia também uma espécie de ternura inesperada, uma sensação suave e inédita em seu peito. Não sabia explicar por quê, mas se sentia responsável pela vida daquele ser tão frágil. Ao chegar em casa, abriu a porta com pressa e entrou carregando o pequeno animal como se fosse feito de vidro. Acendeu várias luzes, secou-se rapidamente e, em seguida, preocupou-se apenas com a criatura. Colocou-a sobre uma manta macia próxima ao aquecedor e procurou algo que pudesse servir de alimento. Preparou um pouco de leite morno, temendo que estivesse fazendo tudo errado, mas sem alternativas melhores. Aproximou a tigela da boca do bichinho, que primeiro farejou timidamente. Depois começou a beber com uma urgência quase desesperada. Ver aquilo encheu Ethan de alívio. Se estava com fome, então ainda havia força nele. Enquanto observava, percebeu novamente o quão estranho era aquele pequeno ser. O formato das patas, a estrutura fina, o modo como inclinava a cabeça. Mas nada disso importava naquele momento. A pequena criatura olhou para ele após terminar de beber, emitindo um som que parecia uma mistura de um assovio fraco com um estalo suave. Era um som diferente de qualquer filhote de cachorro que ele já ouvira. Um som que, por algum motivo, soou quase como gratidão. Foi nesse instante que ele decidiu chamá-lo de Midnight. O pelo negro como a noite tornava o nome perfeito, e quando Ethan o pronunciou pela primeira vez, teve a impressão de que a criatura reagiu. Talvez fosse apenas coincidência, mas algo nos olhos grandes brilhou com uma intensidade leve, como se reconhecesse aquele som como seu. A primeira noite foi tranquila e inquieta ao mesmo tempo. Midnight adormeceu enrolado na manta, respirando de maneira irregular, mas constante. Ethan ficou observando por muito tempo antes de se deitar, incapaz de afastar da mente a imagem daquele ser sozinho na chuva, prestes a sucumbir ao frio se ele não tivesse parado o carro. Quando finalmente se deitou, o silêncio da casa parecia diferente, mais vivo de alguma maneira, como se um novo capítulo tivesse começado sem que ele tivesse tido tempo de perceber. E, mesmo sem entender por quê, Ethan sentiu que aquela noite, tão comum até então, havia mudado sua vida para sempre. Os dias seguintes passaram com uma estranha mistura de rotina e novidade, como se a casa de Ethan tivesse ganhado uma segunda respiração com a presença de Midnight. No início, ele atribuía tudo ao simples fato de não estar mais sozinho. A pequena criatura, que sobrevivera àquela noite tempestuosa graças ao acaso, ou talvez a algo maior, agora se tornava parte de sua vida. Mas à medida que o tempo avançava, ele começou a perceber mudanças difíceis de ignorar. Alguns detalhes pareciam insignificantes quando vistos isoladamente, mas juntos compunham uma moldura inquietante que ele ainda não ousava interpretar.
Midnight crescia rápido, ridiculamente rápido. Em poucos dias, Ethan percebeu que o corpo que antes cabia na palma de sua mão, agora se estendia por toda a manta. No fim da primeira semana, os ossos estavam mais firmes, os músculos mais definidos e os olhos. Aqueles olhos enormes e brilhantes pareciam conter mais consciência do que seria possível a um filhote comum. Ethan já tivera contato com cães de diferentes raças, vira filhotes de várias idades, mas jamais testemunhara algo assim. Era como se Midnight dobrasse seu tamanho de um dia para o outro, e embora isso surpreendesse, ele tentava se convencer de que certas espécies apenas se desenvolviam de maneira peculiar. Talvez fosse uma raça rara, talvez estivesse apenas reagindo a uma alimentação melhor. Era mais fácil inventar explicações do que admitir que algo estava fora do normal. Mas não era apenas o crescimento. Midnight não latia, não emitia qualquer som semelhante ao de um cachorro. Ao invés disso, produzia uma mistura de chiado suave com um leve estalido, um som quase musical, mas também um pouco agudo, às vezes áspero, que lembrava o eco distante de um galho quebrando sob a neve. Ethan não sabia como descrever aquilo. Às vezes parecia um chamado, outras vezes um comentário silencioso, quase como se Midnight estivesse tentando se comunicar em um idioma próprio. O som não era alto, nem agressivo, mas ecoava de um jeito que deixava Ethan inquieto, como se estivesse diante de algo que não deveria compreender. Além disso, havia a maneira como Midnight se movia. Um filhote deveria ser desajeitado, tropeçar nas próprias patas, correr de um lado para o outro com falta de coordenação. Midnight não era nada disso. Caminhava em silêncio absoluto, com passos leves demais, precisos demais. Não derrubava nada, não esbarrava em móveis, não deixava o som de unhas no piso. Quando queria alcançar um lugar alto, simplesmente saltava, sem hesitação, como se calculasse a distância e a força necessárias, com uma exatidão quase matemática. Ethan sentia Boone, às vezes, que não estava convivendo com um animal doméstico, mas com algo que observava, calculava e reagia com uma inteligência fria e atenta. Os olhos também mudavam. Não era apenas o tamanho ou a profundidade do olhar, era o brilho. À noite, quando as luzes estavam apagadas, Ethan às vezes levantava para beber água ou ajustar a temperatura da casa, e encontrava 2 pontos luminosos na escuridão, pairando a uma altura incomum. O primeiro susto veio quando percebeu que Midnight estava sentado sobre o encosto do sofá, olhando fixamente para ele, com os olhos emitindo um brilho suave, quase hipnotizante, como brasas sob cinzas. Esse brilho não dependia de luz ambiente. Era como se Midnight carregasse um farol dentro de si, uma luz primitiva e silenciosa, que não pertencia ao mundo doméstico ao qual Ethan tentava adaptá-lo. Com o passar dos dias, o comportamento silencioso e observador se intensificou. Midnight passava longos períodos imóvel, escondido em cantos sombreados, assistindo Ethan se movimentar pela casa. Nada parecia escapar da percepção do pequeno ser. Qualquer gesto, qualquer som, qualquer mudança de humor parecia registrado naquele olhar atento, como se Midnight estivesse estudando cada nuance da vida humana. Às vezes, Ethan tinha a impressão quase desconfortável de que era ele quem estava sendo treinado ou avaliado, e não o contrário. Em algumas noites, o desconforto transformava-se em inquietação real. Eram momentos em que Ethan acordava abruptamente, sem saber ao certo porquê. A casa estava silenciosa, mas uma sensação estranha o envolvia, como se algo o tivesse observado durante o sono. Ao abrir os olhos, frequentemente encontrava Midnight sentado próximo à cabeceira da cama, fixando-o com aqueles grandes olhos iluminados. Ele não sabia se aquilo era uma demonstração de carinho, vigilância ou algum instinto desconhecido do animal. Mesmo assim, tentava minimizar a situação, dizendo a si mesmo que filhotes buscavam proximidade, que talvez Midnight estivesse apenas curioso. Mas a verdade é que, algumas vezes, o coração de Ethan acelerava sem motivo aparente. O que começou a convencer Ethan de que algo realmente estava fora de lugar foi o episódio no quintal. Ele havia decidido deixar Midnight explorar um pouco o ambiente externo, imaginando que um pouco de ar fresco faria bem ao pequeno.
O clima estava melhor naquele dia, e o sol tímido finalmente enfrentava as nuvens do outono. Enquanto Ethan observava, a cachorra do vizinho aproximou-se da cerca. Era um animal dócil, acostumado com pessoas, curiosa com outros bichos e normalmente amigável. Mas assim que avistou Midnight, algo mudou de forma abrupta. A cadela rosnou, latiu alto, mostrando os dentes de um jeito que Ethan jamais a vira fazer. Era como se tivesse reconhecido um inimigo ancestral. Midnight, por sua vez, não recuou. Seu corpo ficou rígido, as orelhas se abaixaram e ele emitiu um som gutural completamente diferente dos anteriores. Um ruído baixo, profundo, que fez as costas de Ethan arrepiarem. O som parecia vir de um lugar oculto na criatura, algo primal. A cadela, que antes exibia agressividade, subitamente fraquejou. De forma inesperada, deu alguns passos para trás, o rabo entre as pernas, até finalmente fugir correndo, choramingando e visivelmente aterrorizada. Ethan permaneceu imóvel, testemunhando tudo com uma sensação gelada de choque. Aquilo não era normal. Não era sequer explicável dentro dos parâmetros que conhecia. Midnight tinha o tamanho de um filhote e, mesmo assim, fora capaz de assustar um animal muito maior sem sequer tocar nele. Não havia lógica possível. E ainda assim, algo dentro de Ethan se agarrava desesperadamente à ideia de que Midnight não era perigoso. Pelo menos, não para ele. A memória daquele pequeno ser tremendo na chuva, prestes a morrer, ainda dominava sua percepção. Mas quanto mais tentava se convencer, mais sua mente buscava justificativas que soavam vazias. Naquela noite, Ethan sentou-se no sofá, com Midnight enrolado ao seu lado, mais aquecido e claramente mais forte do que na noite em que fora encontrado. Olhou para ele longamente, com uma expressão que misturava carinho e inquietação. O animal levantou a cabeça, inclinando-a levemente de um jeito que já se tornara familiar. Os olhos brilhavam com uma serenidade estranha, profunda. Era como se Midnight estivesse tentando entender o que Ethan sentia, ou talvez apenas tentando decifrar se o humano representava alguma ameaça. Ethan respirou fundo. Aquele não era mais um conjunto de coincidências ou pequenas particularidades. Ele precisava admitir a si mesmo o que sua mente vinha evitando. Havia algo de extraordinário e talvez perigoso em Midnight. Algo que ele não tinha conhecimentos suficientes para compreender. A necessidade de buscar respostas tornou-se finalmente inevitável. Não era mais possível ignorar o fato de que seu pequeno companheiro não era um filhote comum. Por mais que doesse, por mais que temesse a verdade, Ethan sabia exatamente o que precisava fazer. Era hora de procurar ajuda. Era hora de levar Midnight a alguém que pudesse explicar o inexplicável. E no fundo, enquanto observava o brilho silencioso dos olhos do pequeno ser ao seu lado, Ethan tinha a sensação amarga de que as respostas que receberia não seriam fáceis de aceitar. A decisão de levar Midnight ao veterinário não veio de repente, mas foi se formando aos poucos, como uma sombra que cresce discretamente até se tornar impossível de ignorar. Depois do incidente com a cadela do vizinho, Ethan passou a noite inteira acordado, rolando na cama, tentando compreender o que estava acontecendo dentro de sua própria casa. Midnight dormia encolhido no canto do quarto, silencioso como sempre. Mas a imagem daquela postura rígida e daquele som gutural ainda reverberava na memória de Ethan. A convicção de que algo estava profundamente errado não podia mais ser afastada com desculpas ingênuas. Quando o sol finalmente começou a iluminar as janelas, ele já sabia o que tinha de fazer. Dr. Collins era conhecido na região como um dos veterinários mais experientes. Tinha fama de ser minucioso, calmo e capaz de lidar com casos incomuns. Ethan esperava, mais do que tudo, que ele pudesse apresentar alguma explicação plausível, talvez até reconfortante, que colocasse fim à sensação crescente de estar convivendo com algo que ultrapassava sua compreensão. Enquanto preparava a caixa de transporte, Midnight o observava sentado perto da porta, como se percebesse a tensão no ar. Ele não se movia, mas seus olhos pareciam captar cada detalhe, cada respiração acelerada, como se estivesse esperando que Ethan revelasse suas intenções. A viagem até a clínica foi silenciosa.
Midnight permaneceu imóvel dentro da caixa, mas Ethan sentia o olhar fixo através das frestas, como se a pequena criatura estivesse tentando entender por que estavam saindo de casa tão cedo. Ao longo do caminho, Ethan se perguntava se fazia o certo. Parte dele temia descobrir a verdade. Outra parte temia ainda mais não descobri-la. A chuva havia parado, mas a névoa da manhã cobria a estrada, criando um cenário que parecia combinar com seu estado de espírito. Tudo estava enevoado, indefinido, suspenso. Ao chegar à clínica, Ethan registrou sua chegada e aguardou na sala de espera. Os sons ali, latidos, miados, conversas rápidas, contrastavam brutalmente com o silêncio constante de Midnight. O filhote estranho não emitia nenhum som, nenhum movimento visível, apenas observava tudo com aquela atenção profunda e inquietante. Alguns animais na sala começaram a reagir de maneira incomum. Um gato encolheu-se e tentou se esconder na caixa de transporte de sua dona. Um cachorro grande começou a rosnar baixinho. Outro puxou o dono para longe, tentando se afastar o máximo possível. Ethan notou essas reações e o estômago se contorceu. O padrão estava se repetindo. Midnight afetava os outros animais de uma forma que ele já não conseguia justificar racionalmente. Quando finalmente foram chamados, Ethan entrou no consultório carregando a caixa com cuidado. Dr. Collins levantou-se com um sorriso profissional, mas ao aproximar-se e ver Midnight pela primeira vez, sua expressão mudou. Não de imediato, mas sutis nuances se formaram em seu rosto, como se algo o intrigasse profundamente desde o primeiro olhar. Ethan contou como havia encontrado a criatura na estrada, explicou o rápido crescimento, os sons estranhos, o comportamento silencioso e o episódio com a cadela do vizinho. Enquanto ele falava, o veterinário mantinha o olhar fixo em Midnight, atento, pensativo. Quando começou o exame, Ethan sentiu um frio percorrer sua espinha. Doutor. Collins tocou a cabeça do animal com cuidado, sentindo a estrutura óssea com os dedos, passando depois para o corpo, patas e mandíbula. Em certo momento, pediu que Ethan segurasse Midnight enquanto verificava a dentição. Cada vez que examinava uma parte, o rosto do veterinário ficava um pouco mais sério, um pouco mais rígido. O silêncio que se instalou no consultório era tão denso que Ethan quase podia ouvi-lo pulsar. Collins examinou os olhos com uma pequena lanterna e imediatamente franziu o senho. Depois, observou as garras, tocando-as com cautela, como se temesse descobrir algo que já suspeitava. Finalmente, o veterinário se afastou um pouco e respirou fundo, apoiando as mãos na mesa, como quem precisa de um instante para organizar pensamentos difíceis. Ethan esperou, com o coração apertado, sentindo a ansiedade subir como uma maré inevitável. Midnight observava ambos de perto, imóvel, silencioso, com a respiração calma, quase calculada. Ethan, começou Collins, escolhendo as palavras com extrema cautela. O que você encontrou naquela noite não é um filhote de cachorro, não é doméstico, e muito menos uma raça conhecida. Ethan piscou algumas vezes, sem compreender de imediato. Ele sabia que aquilo era provável, mas ouvir as palavras em voz alta tinha um impacto devastador. Sua garganta secou, e ele só conseguiu soltar um "como assim?" quase sussurrado. O veterinário aproximou-se novamente de Midnight, observando o pequeno corpo agora tão firme e forte. A estrutura do crânio, o formato das garras, a presença de dentes carnívoros já tão definidos nessa idade, e claro, os olhos. Tudo isso corresponde a características de um grupo muito específico e extremamente raro de predadores selvagens. Ethan sentiu o mundo inclinar-se por um instante. Predadores? Collins assentiu lentamente. Midnight é um filhote de uma espécie que muitos acreditavam extinta na nossa região. Um animal protegido por lei, cuja presença aqui só poderia ser explicada por tráfico ilegal. Você encontrou um filhote de lobo noturno do norte. As palavras caíram sobre Ethan como um golpe silencioso. Ele abriu a boca para dizer algo, mas nenhum som saiu. Tentou imaginar Midnight como um lobo, ainda pequeno, ainda frágil, mas destinado a crescer em algo muito mais poderoso do que qualquer cão.
Era impossível conciliar essa visão com a criatura que dormira tranquila em sua casa, que bebera leite de uma tigela em sua cozinha, que o observava todas as noites com um olhar indecifrável. Dr. Collins continuou, percebendo o choque. Essa espécie é conhecida por seus instintos aguçados, desenvolvimento acelerado e comportamento territorial extremo quando adulta. São animais extremamente raros, mas também extremamente perigosos se criados fora de seu habitat natural. Não importa o quanto pareça dócil agora. Quando crescer, não terá controle sobre o que é. A natureza vai assumir o comando. O silêncio que se seguiu foi insuportável. Ethan sentiu o peso da verdade esmagando sua consciência. As peças finalmente se encaixavam. O crescimento anormal, o silêncio inquietante, a habilidade de se mover sem ruído, o medo inexplicável que despertava nos outros animais, o brilho dos olhos na escuridão. Tudo fazia sentido agora, terrível sentido. E mesmo assim, uma parte dele se recusava a aceitar que Midnight pudesse representar uma ameaça. Ele lembrava do corpo tremendo na chuva, da fragilidade inicial, da maneira como a criatura se aconchegava em seu colo buscando calor. Mas Collins não lhe deu espaço para ilusões. Manter Midnight em casa é ilegal e perigoso. Não só para você, mas para todos ao redor. E, acima de tudo, é cruel com o próprio animal. Ele não pertence a um ambiente doméstico. Pertence à natureza. E precisa de cuidados especializados. As palavras finais foram ditas com gentileza, mas com firmeza suficiente para não deixar margem a interpretações. Ethan olhou para Midnight, que continuava calmo na mesa de exame, como se compreendesse que algo mudara na maneira com que ambos o olhavam. Pela primeira vez desde que o encontrara, Ethan sentiu medo, não de Midnight, mas do que o futuro exigiria dele. Collins pousou uma mão no ombro de Ethan. Existe um centro de preservação especializado em espécies como a dele. Eles têm os recursos, o ambiente e o conhecimento necessários para garantir que o filhote cresça com segurança. Você precisa considerar essa opção. Era mais do que considerar, era inevitável. A decisão começava a tomar forma dentro de Ethan, mesmo que seu coração se recusasse a aceitá-la. Ele sabia que aquilo mudaria tudo. Midnight não era um acaso gracioso, colocado em seu caminho para preencher o vazio da solidão. Midnight era uma responsabilidade maior do que ele, maior do que sua vida doméstica, maior do que qualquer laço emocional que pudesse ter se formado. Enquanto deixavam o consultório, com Midnight seguro nos braços, Ethan sentia como se estivesse carregando uma verdade pesada demais. Sabia que nada seria igual depois daquele dia. Sabia que o caminho diante de si seria doloroso. Mas também sabia, de forma silenciosa e amarga, que a escolha correta nem sempre é aquela que conforta o coração. E, ao olhar para Midnight, com aqueles olhos profundos e insondáveis, compreendeu que o momento de decidir estava se aproximando mais rápido do que imaginava. A volta para casa depois da consulta com o Dr. Collins foi mais silenciosa do que qualquer viagem que Ethan já fizera. A estrada parecia a mesma, com suas longas faixas de asfalto apagado e o céu novamente coberto de nuvens cinzentas. Mas algo fundamental havia mudado. Era como se, ao atravessar a porta da clínica, ele tivesse perdido uma parte da certeza que antes o acompanhava. Midnight estava na caixa de transporte, imóvel, mas Ethan sentia o peso do olhar dele através das pequenas frestas. O filhote não chorava, não tentava escapar, como se soubesse que algo se transformara entre eles, ainda que não pudesse compreender as palavras que escutara. E essa quietude inquietante apenas tornava tudo mais difícil. Ao chegar em casa, Ethan colocou a caixa sobre o tapete e sentou-se no sofá, passando as mãos pelo rosto. Queria acreditar que ainda havia tempo, que as coisas não precisavam mudar tão rápido, que o laço entre os dois podia superar qualquer obstáculo. Mas as palavras do veterinário ecoavam, repetindo-se com a precisão fria de uma sentença inevitável. Midnight não era um cachorro, não era um animal doméstico. Era um predador selvagem, pertencente a uma espécie rara e protegida. Um animal que, quando crescesse, carregaria instintos capazes de ameaçar qualquer coisa à sua volta. O dever legal de entregá-lo e o dever moral de protegê-lo de uma vida inadequada se sobrepunham dolorosamente ao desejo egoísta de tê-lo por perto.
Os primeiros dias após a consulta foram estranhamente tensos. A cada movimento de Midnight, Ethan se perguntava se estava vendo nele o filhote indefeso da noite chuvosa ou o predador ancestral que o mundo natural moldara. A dúvida se infiltrava em momentos simples. Quando Midnight dormia enroscado em sua manta favorita, quando observava a casa com sua curiosidade silenciosa, quando bebia a água com delicadeza. Não havia agressividade nele, nada que indicasse perigo imediato. Mas Ethan sabia que isso não eliminava o que ele era. O conhecimento adquirido era agora um espectro que o acompanhava onde quer que fosse. E então tudo tomou proporções inesperadas. Alguém havia registrado imagens de Midnight. Talvez um vizinho curioso. Talvez alguém que passara na rua e vira o filhote através da janela. Em poucos dias, as fotos estavam circulando nas redes sociais, acompanhadas de comentários que iam desde admiração até alarmismo. Pessoas perguntavam que espécie era aquela. Alguns especulavam que se tratava de um animal exótico. Outros afirmavam que era perigoso demais para ser mantido dentro de casa. A situação, que até então era apenas um conflito pessoal, transformou-se em um problema público. Ethan começou a receber mensagens, algumas amigáveis, outras agressivas, todas exigindo algum tipo de explicação. A imprensa local não demorou a aparecer. Carros estacionaram em frente à sua casa, repórteres tentavam interceptá-lo na porta, vizinhos se aproximavam com expressões de preocupação ou desconfiança. Alguns chamavam Ethan de herói, dizendo que havia resgatado um animal raro. Outros diziam que ele era irresponsável por colocar a vizinhança em risco. O burburinho não parava, crescendo como uma onda que ameaçava arrastá-lo. A presença constante de pessoas à sua volta fazia Midnight ficar ainda mais atento, ainda mais vigilante, mas não agressivo, apenas silencioso, observando tudo com os olhos brilhantes que tantos haviam fotografado sem permissão. As autoridades ficaram sabendo rapidamente do caso, e não apenas as do município. Havia leis rígidas sobre a posse de animais selvagens, especialmente espécies ameaçadas. Ethan recebeu uma notificação formal alertando que deveria apresentar o filhote para avaliação em uma instituição autorizada. Mesmo que as autoridades não tivessem confirmado oficialmente o que Midnight era, as suspeitas levantadas pelas imagens e a pressão pública tornavam impossível continuar escondendo a verdade. Cada passo que Ethan dava mostrava-se mais estreito, mais controlado, como se sua vida tivesse se tornado um corredor do qual não poderia escapar. Foi nesse momento que Ethan começou a aceitar que não havia escolha. Não poderia manter Midnight ali, por mais que o quisesse. A criatura precisava de um ambiente adequado, de espaço para crescer, de especialistas capazes de lidar com seus instintos. Qualquer tentativa de ignorar essa realidade seria injusta com ele, perigosa para todos ao redor e, acima de tudo, cruel com o próprio animal. Midnight nunca foi um animal doméstico. Era um sobrevivente de um mundo que Ethan mal conseguia imaginar. Decidiu, então, entrar em contato com um centro de preservação indicado por Dr. Collins. A instituição respondeu rapidamente, agradecendo a iniciativa e explicando que aquele filhote representava algo muito valioso para a preservação da espécie. Eles garantiram que estavam preparados para cuidar dele, que havia espaço, recursos e especialistas para oferecer tudo o que ele precisasse. Ethan ouviu as palavras com atenção, mas cada frase parecia um golpe. Sabia que estavam certos, e isso só tornava a dor mais aguda. A despedida começou antes mesmo do momento final. Nos dias que antecederam a viagem ao centro, Ethan percebeu que observava Midnight de uma forma diferente, como quem tenta memorizar cada detalhe antes de perdê-lo. O modo como a criatura se enroscava para dormir, a suavidade quase etérea de seus movimentos, a forma curiosa com que inclinava a cabeça sempre que Ethan falava com ele. Às vezes, Midnight se aproximava e encostava o focinho em sua mão, emitindo aquele som suave e estranho que já se tornara familiar. Ethan passava os dedos pelo pelo escuro, sentindo a textura macia sob a mão e desejando, com todas as forças, que existisse uma outra solução. Mas não havia. No dia da partida, ele preparou a caixa de transporte com uma manta limpa e levou Midnight até o carro. O filhote parecia tranquilo, como se confiasse plenamente que Ethan sabia o que estava fazendo. A confiança cega daquele olhar partia o coração do homem.
A viagem foi longa, silenciosa e acompanhada de um aperto que aumentava a cada quilômetro. O centro ficava numa região afastada, próximo a uma reserva natural. Quando Ethan finalmente chegou, foi recebido por especialistas que demonstraram respeito, cuidado e competência. Eles examinaram Midnight com gentileza, explicando que ele teria uma área ampla, supervisão adequada e outros filhotes da mesma espécie para interagir assim que estivesse pronto. Era hora. Quando Ethan abriu a caixa para que Midnight fosse levado, o filhote não saiu de imediato. Em vez disso, aproximou-se da borda, encostou o focinho na mão de Ethan e soltou um som suave, quase melancólico. Não era um latido, não era um miado. Era o som único daquela criatura. Um som que Ethan jamais esqueceria. Seus olhos brilhavam como duas pequenas luas negras, refletindo não apenas luz, mas algo que parecia mais profundo, mais verdadeiro. Ethan sentiu o peito apertar, a garganta fechar, mas não permitiu que as lágrimas caíssem ali. Acariciou o pequeno corpo pela última vez e murmurou palavras que Midnight não era capaz de compreender, mas que continham todo o amor que sentia. Quando os especialistas levaram Midnight, Ethan permaneceu parado, observando a porta se fechar lentamente. O som do trinco foi suave, mas ecoou em sua mente com a força de um estrondo. A sensação de perda o atingiu como uma onda pesada. Pela primeira vez desde a noite chuvosa em que o encontrara, ele estava realmente sozinho. O retorno para casa foi mecânico, quase automático. Cada rua, cada curva, cada semáforo parecia desfocado, como se o mundo tivesse perdido parte de sua cor. Quando chegou, encontrou a casa silenciosa de uma forma diferente. Não era o silêncio habitual, mas um silêncio que parecia ocupar espaço, como se preenchesse os cantos vazios que antes pertenciam a Midnight. A manta no chão, ainda com um leve perfume do pequeno, fez seus olhos arderem. A cozinha parecia deserta. A sala parecia maior demais. O quarto parecia frio. Durante as noites seguintes, Ethan acordou diversas vezes com a sensação de estar sendo observado, apenas para perceber que não havia olhos brilhantes iluminando a da escuridão. O som suave que Midnight emitia ecoava em sua mente como um fantasma persistente. Mas aos poucos, algo dentro dele começou a mudar. A dor permanecia, mas uma compreensão lenta, quase serena, começou a se formar. Midnight estava vivo, seguro, crescendo no lugar que lhe pertencia por natureza. Ele não havia perdido o filhote, apenas o devolvera ao mundo que o criara. Nos dias que se seguiram, Ethan passou a caminhar, de vez em quando, pela mesma estrada onde tudo começara. Observava o campo, o horizonte, o céu mutante do outono, e sentia algo parecido com gratidão. Midnight o transformara de maneiras que ele ainda tentava entender. Descobrira, por meio daquela ligação inexplicável, que amar não era sobre possuir, mas sobre proteger. Não era sobre manter perto, mas sobre permitir que o outro alcançasse seu verdadeiro destino. E assim, carregando consigo a memória de dois olhos brilhantes na escuridão, Ethan encontrou uma nova forma de seguir em frente, porque embora tivesse dito adeus, sabia que nada daquilo seria realmente esquecido. Midnight cresceria longe dele, mas a história que viveram juntos ficaria gravada para sempre, como uma marca silenciosa do amor que se escolhe, mesmo quando dói. Clique em inscrever-se para não perder novas histórias. Veja outros vídeos no canal. Lá já há novos segredos à sua espera. Partilhe este vídeo com os seus amigos, para que eles também descubram a verdade. Escreva nos comentários de onde está a assistir.